tema hoje aqui é tabagismo, tá? Caiu 2 vezes no Revalida, como eu tava falando, né? Uma vez em 2014 e outra vez em 2015. Uma vez era para fazer o check-up de um paciente que era fumante, né? E em 2015 caiu junto com DPOC, tabagismo e DPOC. Aí a gente ia ter que fazer todas aquelas perguntinhas lá do tabagismo. E enfim. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos já começar, né? Aqui, dá pra gente utilizar parcialmente o nosso esqueletinho. Vai ter checklists que vai estar falando não é necessário realizar o exame físico no paciente e outros vai estar falando que a gente deve realizar o exame físico no paciente. Então, vamos falar aqui um de maneira geral e depois a gente coloca a gente lê os checklists e vê o que falta e como pode ser aplicado no checklist propriamente dito. Então, no tabagismo, a gente vai chegar, né, vai se apresentar, vai fazer o acolhimento do paciente. Bom dia, eu sou a doutora Laís, né, você vai falar seu nome. Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que realizarei seu atendimento aqui hoje. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua profissão, né, você é casado, solteiro? Ele vai responder. Aí você já faz a pergunta, no que eu posso te ajudar, certo? Aqui nesse caso, desse exemplo que eu peguei, era assim o caso clínico. Você é médico da família da UBS, um paciente Carlos, de 54 anos, tabagista, deseja cessar o vício. Então, quando você perguntasse aqui para o paciente no que eu posso te ajudar, ele diria, eu quero parar de fumar, doutora. É isso que ele ia falar para você. Então, você teria que fazer o acolhimento, né, que a gente já falou, e a partir dessa queixa principal, que é cessar o vício, né, você vai começar o seu atendimento, né, com o ator, aquele atendimento fictício. Então, ele vai falar, eu quero cessar o vício, doutora. Aqui, você já tem que começar a perguntar pra ele, né, sobre o vício dele. Há quanto tempo ele fuma, qual a carga tabágica dele, né, quantos cigarros ele fuma por dia, quando ele começou a fumar. E que a gente vai falar as perguntas certinhas daqui a pouco. Mas antes disso, você também deve elogiar o paciente, né? Parabenizar, para dar um estímulo a ele. Parabéns por você ter tomado essa iniciativa, né? Muito bom você ter vindo aqui buscar ajuda, eu vou te ajudar no que eu puder. E estimulando, sempre é bom a gente dar esse estímulo para o paciente, né? Elogiar o nosso paciente que ele tomou essa iniciativa em parar de fumar. E aí, a gente vai para as perguntas sobre o vício, né? Desde quando você fuma, quantos cigarros você fuma por dia, se ele já tentou parar de fumar alguma vez, se ele teve recaída, qual foi o motivo da recaída que ele teve, né? Por que ele recaiu? Aí, se ele disser que ele já fumou, que ele já teve recaída, a gente tem que dizer que é normal ter recaída, né? Mas é importante ele voltar depois a tentativa de parar de fumar, né? Porque é um vício grande, a gente tem que ir falando tudo isso pro paciente, e que a recaída é normal. E a gente vai perguntar se ele realmente quer parar de fumar, certo? Então, a partir daí, a gente pode aplicar o teste de Ferguson. É assim que se fala? Não sei. Dá pra entender? Dá. Então, se eu estiver falando errado, não tem problema. Então, esse teste de Ferguson aqui já caiu na prova teórica do Revalida, né? A gente tem que fazer essa série de perguntas para o paciente, né? Pra gente fazer a avaliação do grau de dependência dele. Tá? A gente vai ver se ele é muito dependente ao cigarro, né? Ou se ele tem uma dependência média ou pouca dependência, né? O grau de dependência dele. Então, são 6 perguntas. E a primeira é, há quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Quanto tempo depois que o senhor acorda você fuma o primeiro cigarro? Se for menos de 30 minutos, ele ganha 2 pontinhos desse teste. Se for menos de 5 minutos, ele ganha 3 pontos. Se for mais de 30 minutos, ele ganha 1 ponto. A outra pergunta, a segunda pergunta é se ele acha difícil não fumar em lugar proibido, né? Se ele responder que sim, que ele acha difícil sim, que ele não aguenta ir num lugar que ele não pode fumar, a gente já dá mais 1 pontinho para ele. A terceira pergunta é qual cigarro do dia lhe traz mais satisfação, né? Se ele disser que é o cigarro da manhã, a gente dá mais 1 ponto. Se ele disser que é o cigarro da tarde, da noite, ele não pontua. A quarta pergunta é quantos cigarros ele fuma por dia.
Se for mais de 31 cigarros, é 3 pontos. De 21 a 30 cigarros, é 2 pontos. Menos de 20 cigarros, é 1 ponto, tá? Se for menos de 10, é nenhum ponto. E se ele fuma mais pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Se for mais pela manhã, ele ganha mais 1 ponto. E se ele, mesmo quando tá doente, com resfriado, quando ele tá mal, né, acamado, se mesmo assim ele fuma, se ele disser que sim, aí é mais 1 ponto. Então, a gente vai somar essas pontuações rapidamente, né, nessa anamnese que a gente está fazendo no paciente, e vai ver o grau de dependência dele. Se for 5 pontos, ele tem um médio grau de dependência, de 6 a 7 pontos é elevado, e mais de 8 pontos é um grau muito elevado de dependência. Então, só repetindo as perguntas a primeira, quanto tempo após acordar ele fuma o primeiro cigarro, né? Menos de 30 minutos, 2 pontos. Se ele acha difícil fumar em lugar proibido, sim, 1 ponto. Qual cigarro que traz mais satisfação? Se for o da manhã, 1 ponto. Quantos cigarros fuma por dia? Se for mais de 20, 2 pontos, mais de 30, 3 pontos. Se ele fuma mais pela manhã, é 1 ponto. Se for pela tarde, não pontua. E se ele fuma mesmo doente, é mais 1 ponto. Então, a gente vai avaliar o grau de dependência, né? E pode estar lá nas tarefas para você dizer o grau de dependência do paciente. Ou se não tiver nas tarefas, você fala, o senhor, a partir do teste de Ferguson aqui, o senhor tem um grau de dependência elevado, né? É importante o senhor parar realmente de fumar, né, pelos malefícios que traz o cigarro, pode dar câncer, né, DPOC, infarto, pode dar um AVC, né, e aí você vai falando dos malefícios do cigarro. Também tem checklists que pontuam quando você diz os malefícios, né, quando você reforça os malefícios, o paciente sabe que aquilo faz mal para ele, mas a gente tem sempre que reforçar. E a partir daí, pode estar ou não na tarefa para você avaliar o grau de motivação do paciente. O grau de motivação é aquelas fases, se ele está na fase de pré-contemplação, de contemplação, preparação, ação ou manutenção. Então, aqui a gente também tem que incluir esse paciente em uma dessas fases, tá? Esse paciente aqui, lá no caso clínico estava escrito que ele chegou com um desejo de cessar o vício. Aqui a gente tem que perguntar, o senhor realmente quer parar de fumar? Ele vai falar que sim. A gente também tem que perguntar, o senhor já estipulou uma data para parar de fumar? Né? O senhor já sabe que dia o senhor quer parar de fumar? O senhor quer parar de fumar amanhã? O senhor quer parar de fumar daqui 10 dias, daqui uma semana? O senhor quer parar de fumar agora? Então, isso a gente tem que perguntar para avaliar o grau de motivação do paciente. A pré-contemplação é aquele paciente que não quer mudar, que não pensa em mudar, que acha que tá tudo normal, que ele não vê que ele tem um problema. Então, essa é a pré-contemplação. Então, aqui esse paciente não se encaixa. A contemplação é aquele paciente que sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tem que parar, mas ele ainda não tem uma data, ele ainda não definiu eu vou parar tal dia, tá? Então, assim seria a contemplação. Ele sabe que ele tem um problema, mas ele ainda não tá preparado para parar de fumar. A preparação é quando ele realmente estipula uma data. Tipo, eu quero parar de fumar amanhã. Eu quero parar de fumar no meu aniversário. Aí ele está em fase de preparação. Aqui, como esse paciente chegou com o desejo de parar de fumar, a gente já fala, vamos formular uma data aqui, vamos combinar uma data para o senhor parar de fumar, né? E aí, se ele falar que sim, né, a gente fala, então daqui uma semana o senhor para. Ou a gente pergunta para ele, quando o senhor acha melhor, quando o senhor vai se sentir mais preparado para parar de fumar, né? Aí ele fala, amanhã mesmo eu já paro. Então, aí você fala, então, o grau de motivação do meu paciente, ele tá em preparação, porque ele já estipulou uma data para parar de fumar. E a ação, né, dos graus de motivação é quando ele realmente para de fumar, né? A própria palavra já diz, ele tá na ação de parar de fumar. E a manutenção é a fase, o grau, né, que a gente previne as recaídas do paciente. As recaídas são normais e a gente tem que prevenir, fazer o estímulo a ele retornar a ideia que ele estava antes, né? E assim por diante. Então, essas são as 5 fases do grau de motivação. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Beleza? Esse paciente aqui, como ele deseja cessar o vício, provavelmente ele já vai combinar uma data com a gente para parar de fumar. Ele vai estar na fase de preparação, quando ele já tem uma data. Se ele não tivesse uma data, mas ele soubesse que ele tem que parar, aí seria contemplação. Se ele não quisesse uma data, se ele não soubesse que ele tem que parar de fumar, ele estaria em pré-contemplação.
Então, aqui seria, de maneira geral, o nosso paciente fumante que vem na consulta para parar de fumar. Nesse caso, não seria necessária a realização do exame físico, tá? Então, a gente já iria direto para a conduta. A nossa conduta para acessar o tabagismo do paciente, a gente pode solicitar exames, né, laboratoriais, a gente pode solicitar hemograma, perfil lipídico, né, perfil renal, mas a conduta para a gente abordar, para o paciente parar de acessar o vício, né, a gente marcaria uma data. Aqui faria parte da conduta, a gente tem que explicar sobre os sinais de abstinência, né? Falar, olha, o senhor pode ficar mais irritado, o senhor pode ter insônia, o senhor vai ter um desejo muito grande de voltar a fumar, né? Vai ter dificuldade de concentração, tudo isso faz parte dos sintomas de abstinência quando o senhor parar de fumar, tá? Então, a gente tem que explicar isso para ele, explicar que ele tem que ter mudanças comportamentais. E o que seria isso? Se ele é acostumado a beber um café e fumar um cigarrinho, então a gente fala, o senhor evite tomar café, né, para não sentir tanta vontade de fumar. Evite beber, se ele era acostumado a fumar e beber. Mesmo se não é acostumado, a gente fala isso para ele também, né, para ele evitar o café, evitar o álcool, evitar ficar perto dos amigos que fumam, né? Evitar deixar isqueiro lá, cinzeiro lá perto dele. Então, tudo isso são mudanças comportamentais que vão ajudar ele a acessar o vício e que a gente tem que reforçar e estimular ele a ter essas ações, né? Depois, a gente vai orientar ele a frequentar um grupo de tabagismo, né? Falar pra ele que é bom e fazer essa orientação pra ele. E iniciar a terapia farmacológica, né? Quais seriam as opções de terapia farmacológica? Seria o adesivo, ou a goma, ou a medicação que é a bupropiona, né? Aí cada uma delas, todas elas têm grau de evidência 1, então todas elas são bem efetivas e o paciente pode escolher qual que melhor se adequa a ele, qual que ele gosta mais, né? A gente pode dar tanto o adesivo de nicotina, né, quanto a goma, ou a bupropiona. Então, isso a gente vai conversar com o paciente e a gente vai dar essas opções medicamentosas, explicar certinho como que ele deve usar, né, e etc. E depois, a gente vai marcar o retorno do paciente, né? Em um mês, ele volta pra gente fazer uma reavaliação e perguntar se ele tem alguma dúvida, né, e cessar as dúvidas do nosso paciente. Indo agora, aqui seria de maneira geral, como que seria fazer esse teste de Ferguson no paciente e como que a gente deve prosseguir quando o paciente chega pra gente numa estação que ele deseja cessar o vício. Não seria necessário o exame físico. No Revalida, no ano de 2014, caiu um caso clínico de tabagismo e DPOC. Aqui sim seria necessário o exame físico. O caso clínico era assim: um paciente de 57 anos veio à consulta na emergência sentindo dor torácica e tosse. Então, a gente ia começar o acolhimento dele, né? Oi, eu sou a doutora Laís, como é seu nome, qual a sua idade, profissão, o senhor é casado, no que eu posso te ajudar? Ele ia falar, ai doutora, eu tô com uma dor torácica aqui muito forte, tô tossindo muito. Então, aqui a gente ia fazer a anamnese da dor, né? Poderia ser o Alícia, o A, a aparição, há quanto tempo o senhor está sentindo essa dor? O L, localização, onde que ela se localiza? O I, irradiação, ela vai para mais algum lugar? O C, caráter, como que ela é? Ela é opressiva, ela vai e volta, ela é progressiva, ela é constante, né? O I, de 1 a 10, qual a intensidade dessa dor? Sendo 1 mais fraco, 10 mais forte. E o A, essa dor melhora com algum medicamento? Melhora em alguma posição? O senhor tomou alguma medicação? Essa é a primeira vez que o senhor tá tendo, né? Então, a gente ia perguntar sobre a dor e ele também tá tendo tosse, sintomas associados. A gente ia fazer a anamnese da dor. Há quanto tempo o senhor tá tendo essa tosse? Qual o período que o senhor tem mais, que o senhor tosse mais? Tem expectoração? Tem sangue? Ia fazer a anamnese da tosse. E os sintomas associados, seria o tópico 2 lá do nosso esqueletinho. O senhor teve febre, sudorese, perda de peso, né? Pensando talvez que o paciente é tabagista, mas a gente ainda não perguntou, mas depois que a gente perguntasse, né, ele ia falar que é tabagista, então a gente poderia perguntar de perda de peso, pensando num câncer, né, de febre, sudorese, tudo essas coisas. Então, seria o tópico 2. A gente também tem que perguntar dos antecedentes patológicos pessoais, familiares e hábitos, né?
Perguntar se ele tem diabetes, hipertensão, se ele já tem diagnóstico de DPOC, né? Se ele já teve infarto, se ele tem tuberculose, né? Que ele tá com tosse e dor torácica. A gente também poderia pensar aqui de início em tuberculose, dependendo do tempo que ele tem essa tosse, né? Se ele tivesse febre, estresse, mas não é o caso aqui. Mas a gente também tem que perguntar se ele teve contato, né, com alguém com tuberculose, se algum familiar dele tem alguma dessas doenças, se ele usa alguma medicação todos os dias. E os hábitos, o senhor fuma? Aqui ele ia falar que fuma. Ele ia falar que fuma há 45 anos, um maço por dia, né? E se ele bebe, se ele usa drogas ilícitas, se ele toma alguma medicação, né, a gente já perguntou, se ele pratica atividades físicas e assim por diante, tá? Então, aí a gente terminaria rapidamente aqui a anamnese, não vou ficar focando tanto nisso, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, mas a gente faria essa rápida anamnese dele. Quando ele diria que fuma, né, que ele tá com essa dor torácica e tosse, ele não ia falar que fuma há 45 anos à toa. Então, a gente ia ter que ficar com essa informação aqui guardadinha. E a gente ia pro exame físico, né? A gente sempre tem que perguntar, o senhor me permite realizar seu exame físico? Ele ia falar, claro. Então, o senhor pode deitar na maca fazendo favor, o senhor pode levantar ou tirar a blusa, eu quero lavar minhas mãos, me paramentar com óculos, gorra, luvas, máscara, avental, já fala tudo logo, né? E você vai pedir a ectoscopia do seu paciente, sinais vitais, né? Eu quero a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, pulso, saturação. Eu quero também a ectoscopia geral com pele e mucosas. E aí eles iam dizer que o exame físico do paciente está normal, que os sinais vitais estão normais, pele e mucosas estão normais. E aí você poderia fazer também, né, o exame físico torácico, com inspeção, percussão, palpação e auscultação, que a queixa dele é torácica. Ele não tem nenhuma queixa abdominal, não tem nenhuma queixa em membros, não tem nenhuma queixa neurológica. Então não tem por que a gente ficar perdendo tempo aqui fazendo ausculta, anamnese abdominal, anamnese neurológica dos membros. Então aqui não tem necessidade, tá? Não teria o porquê a gente perder tempo fazendo isso. E a gente ia ver que tá tudo normal aqui no exame físico do nosso paciente, né? A gente também poderia pedir o peso, a altura, né? O IMC. Então, aqui no caso é um paciente com DPOC, né? Aqui ele teria enfisema. Quando a gente fosse, depois do exame físico, pedir os exames laboratoriais do nosso paciente, né? A gente ia pedir um raio-x, a queixa dele é dor torácica e tosse. Então, a gente tem que pedir um raio-x de tórax, né? Aqui também teria gasometria para pedir. Muitos não lembrariam, eu acho, de pedir uma gasometria, mas eles também dariam uma gasometria aqui. E você tem que avaliar, né, os achados. Você também poderia pedir hemograma, perfil lipídico, né? E aqui no raio-x, teria um achado de enfisema, nesse daqui de 2014. Então, você teria que dar, a partir da anamnese, né, que ele é um paciente fumante, dos achados, do exame físico, do raio-x, da gasometria. Então, você deveria explicar que, a partir desses resultados, o diagnóstico dele é enfisema, do tempo, né, do que ele fuma, né, da carga tabágica também. Esclarecer e perguntar, o senhor sabe o que é enfisema? O senhor sabe o que é DPOC? Né, dizer que isso provavelmente é decorrente do cigarro. E aqui também entrava nesse checklist aqui a gente falar sobre o teste, fazer as perguntas do teste que eu falei lá no início, teste de Ferguson, né? Aqui entrava para avaliar o grau de nicotina do paciente, aconselhar a deixar de fumar o mais rápido possível de maneira convincente, porém sem agressividade, informar o paciente sobre a provável síndrome de abstinência e a fissura, que é o que a gente comentou lá atrás também, criar uma atmosfera de respeito e confiança, conseguir negociar a interrupção do hábito, né? Marcar uma data para ele parar de fumar, falar que o enfisema que ele tá é decorrente do vício que ele tem, né, com o cigarro. Então, a gente tinha que negociar com ele uma interrupção desse hábito e confirmar que o paciente vai parar para pensar sobre o assunto, né? Aqui a gente também tem que encaminhar ele para um especialista, afinal ele estava com DPOC, com enfisema, para ele fazer um acompanhamento e perguntar se ele tem alguma dúvida e mandar ele retornar. Então, esse checklist do Revalida aqui, ele girava em torno do teste de Ferguson aqui, que a gente comentou,
E a parte inicial também pontuava você se apresentar, você fazer a anamnese dirigida, né? Que aqui entrava quando aconteceu, né? Se já teve outras vezes, ver as queixas pulmonares, a intensidade e a duração dos sintomas, né? Perguntar sobre outras queixas, se tem febre, se tem perda de peso, se é fumante, a gente ia perguntar lá nos hábitos do nosso esqueletinho, né? Perguntar há quanto tempo, se ele fuma após acordar, se ele fuma, que horas ele fuma o primeiro cigarro. Então tudo isso também entrava nas perguntas do teste. E se ele já tentou parar de fumar, se ele já teve recaídas, tudo isso pontuava aqui nesse checklist. Em relação ao exame físico, o que pontuaria aqui nesse checklist era você solicitar os dados gerais do exame físico, estado geral, peso, altura, sinais vitais, pelo menos 3. Solicitar os dados do aparelho respiratório. Então, se você solicitasse do aparelho respiratório, você pontuaria. Do abdômen, não tem por que solicitar, porque ele não tem nenhuma queixa abdominal. Dos membros, não tem por que solicitar. Neurológico, não tem por que solicitar. Então, a queixa dele é aqui, então a gente tem que solicitar o exame físico daqui, certo? Analisar o raio-x de tórax e a gasometria e descrever os achados. Então, a gente tem um exame, verbaliza os exames, né? Fala, isso aqui tá alterado, isso aqui não tá alterado. Eu não consegui trazer aqui pra vocês, mas depois, quando eu for postar, eu vou deixar as imagens aqui, o checklist certinho pra ir acompanhando. Mas aqui eu ainda não consegui colocar os slides pra ir acompanhando. Então, eu vou deixar a imagem do raio-x, então a gente deveria descrever os achados, né? Os da gasometria também. E depois, sobre a conduta, eram as perguntas do teste de Ferguson, estabelecer uma data para o paciente parar de fumar e fazer as orientações gerais e retorno, tá? Então, esse seria o checklist de tabagismo de 2014 e o de 2015 era um check-up. Então, aqui a gente também faria o acolhimento, como a gente já conversou, do mesmo jeitinho, a gente pontuaria. A anamnese também, do mesmo jeitinho, né, lá do primeiro. Aqui o paciente chegaria com tosse também, né? Só que ele é obeso, sedentário, mas não tinha nenhuma outra queixa. Só essa tosse decorrente do cigarro, do tabaco, né? Mas ele não tem outra queixa. Era só para um check-up geral. Então, na anamnese, a gente ia ter que investigar também a frequência da tosse, igual a gente já investigou. Os sintomas associados, pensando em um câncer, em uma tuberculose, né? Até uma DPOC, mas esse daqui não era de DPOC. Investigar quantos cigarros, os hábitos, os antecedentes pessoais, familiares e pessoais, né? Então, tudo isso faria parte da anamnese, tudo isso pontuaria aqui. E os exames complementares, seria raio-x de tórax, glicemia em jejum, colesterol, hemograma. E aqui, se você pedisse exame desnecessário, você pontuaria se você não te pedisse exame desnecessário, né? Aqui 1.7 tá, não solicita exames desnecessários, exceto marcadores sorológicos para hepatite. Então, se você pedisse apenas os exames de checagem, né, do paciente, você pontuaria. E as orientações seriam as mesmas também, né? Então, gente, seria assim os checklists de tabagismo, tá? Geralmente cai em preventiva e, de modo geral, é isso que a gente tem que fazer. Perguntar sobre quando o paciente começou, né? Quanto tempo ele fuma, a carga tabágica, se ele já teve recaída, se ele já tentou parar de fumar, aplicar o teste de Ferguson é sempre importante e avaliar o grau de motivação. E depois a conduta, né? Orientar a medicação, os grupos, né? Para ele fazer essa terapia, os grupos de tabagismo, né? E aqui tem uma observação, se o paciente perguntar se ele vai engordar se ele parar de fumar, a resposta é que não, né? Não é porque ele vai parar de fumar que ele vai engordar, mas quando você para de fumar, o apetite aumenta. Então, você pode engordar porque seu apetite aumentou, mas não porque você parou de fumar. Então, é importante a gente explicar isso também para o paciente. Então, seria assim sobre esse checklist. Espero que vocês tenham tido algum bom proveito aí. E até o próximo às 6 horas a gente vai falar de alcoolismo, tá? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima.